A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago e estamos aqui para dar início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de tudo, quero fazer uma oração pela sua vida. Pai amado, glorioso Jesus, Santo Espírito de Deus, pedimos a direção, pedimos sabedoria, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar em tudo que será ministrado aqui nesse momento, através dessa mensagem, desse vídeo, que esta palavra possa alcançar os corações, que pessoas possam ser transformadas verdadeiramente, que pessoas possam ser, ó Deus, ó Senhor, libertas da escravidão do pecado, e que em nome de Jesus, através dessa mensagem, vidas venham se converter a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos direciona, nos fortalece, nos ajude. É o que te pedimos. Amém. Amados, antes de tudo, eu quero aqui glorificar a Deus pela vida dos cooperadores para que essa obra venha a ser realizada. E o diácono Gilson Nazaré, que tem com grande alegria e sabedoria nos dado todo o suporte na edição de vídeo, na confecção desses materiais. Glorifico a Deus pela vida do pastor Joiade, que tem preparado grandes subsídios teológicos para que possamos aqui ter o embasamento necessário. Glorifico a Deus pela vida do pastor Edilson e do evangelista Vasni, que são supervisores da Escola Bíblica Dominical ali na sede do Ministério Adeplancê. Amados, também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Valmo, que nos ajuda também aqui compondo o corpo docente de professores da Escola Bíblica Dominical e é um dos nossos dirigentes da congregação do Pôr do Sol. Temos também na congregação do Recanto das Emas o evangelista Jean, missionária Mara, que Deus abençoe suas vidas. No Jardim Vitória temos ali também no setor 2 o pastor Silmar, dando grande apoio ali para as congregações, dirigindo também ali na nossa congregação no Jardim Coimbra, em Águas Lindas, pastor Gilvan, ainda em Águas Lindas, Mansões Centro-Oeste, pastor Luiz Carlos, no setor 12, pastor Vilcimar, e em Santa Lúcia, pastor Francisco. Já mais adiante, fora do DF, temos em Januária, Minas Gerais, missionário David e missionária Cida. Temos o missionário Renato, missionária Ivone, também Nazaré, Piauí. Ali no povoado Velho Paulo, ali ainda no Piauí, temos o presbítero Iranildo. E lá em São Luís do Maranhão, o pastor Pedro e a missionária Elu. Que Deus abençoe a vida de cada um desses grandes homens de Deus, verdadeiros homens e mulheres separados pelo ministério, para que estejam à frente dessas congregações, dando suporte, ajudando, auxiliando a obra ali naquelas regiões. Que Deus abençoe abundantemente. Amados, vamos aqui ao propósito desta aula, desta lição. Estamos dando continuidade às lições do segundo trimestre de 2021, a lição bíblica cujo tema Dons Espirituais e Ministeriais está sendo tratado com grande sabedoria pelos professores da Escola Dominical. O comentário dessas lições, como já dito em outras edições, comentarista Elinaldo Renovato, grande homem de Deus. E nesta oportunidade estamos tratando da lição de número 7. Vamos falar sobre o ministério de profeta. Grande tema e grande oportunidade para aqui tratarmos alguns assuntos pertinentes à igreja atual sobre o ministério profético, dom de profecia e dentre outros. Que possamos aqui, em nome de Jesus, com grande sabedoria, repassar esse material glorioso para que Deus venha te abençoar. Amados, o ministério de profeta, como é o título dessa lição, nos traz grande reflexão sobre essa temática. Ministério,
como a gente bem sabe, significa serviço, significa incumbência, é uma responsabilidade. E profeta vem do grego profeme, que significa alguém que fala por outro, ou seja, um intérprete, especialmente da vontade de Deus. O profeta, ele tem a função de profetizar. E o que é profetizar? É entregar uma mensagem da parte de Deus para alguém. Então, amados, essa mensagem, ela possui um conteúdo. Que conteúdo é esse? Um conteúdo que está ligado a previsões ou predições de eventos futuros, está ligado à inspiração de doutrinas, está ligado à exortação e edificação da igreja. O ministério profético, ele se difere do dom de profecia. O que podemos dizer nesse momento introdutório é que nem todos que têm o dom de profecia necessariamente são profetas. Porém, todo profeta deve possuir o conjunto dos dons proféticos. Amém? Vamos para o texto áureo. O texto áureo está embasado em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que nos diz assim: a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores e depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Amados, aqui vemos o apóstolo Paulo trabalhando uma sequência que estabelece uma ordem que nos dá uma ideia de hierarquia. Sabemos que Cristo, ele é a pedra da esquina. Todos os outros são pedras de menor significação. Mas o que o apóstolo Paulo nos traz de ensinamento é que, mesmo sendo de menor importância, os apóstolos e os outros ministros na igreja são pedras de fundação neste edifício de Deus, que é a igreja do Senhor, segundo o comentário bíblico Bíblico. Então podemos entender que primeiro os apóstolos e profetas são pedras ali que compõem a fundação do templo e recebem essa designação porque a sua função é proclamar a palavra de Deus. John Wesley observa que a palavra do Senhor, declarada pelos apóstolos e profetas, sustenta a fé de todos os crentes. Então podemos aqui já trazer um entendimento e um destaque necessário para a importância dos profetas. Eles estão em segundo lugar nessa ordem, nessa hierarquia estabelecida pelo apóstolo Paulo, segundo a direção de Deus. Então, após os apóstolos, temos os profetas. E percebemos que os profetas, eles estão ali nessa hierarquia, nessa condição, nessa ordem, não por acaso. E veremos no decorrer da lição. E a verdade prática indica que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Isso nos traz um entendimento glorioso e necessário para que possamos verificar que a Igreja, ela necessita do ministério profético. Não que a profecia ela venha substituir a palavra de Deus, mas que, de certa maneira, ela suplementa a Escritura e, ao mesmo tempo, se mantém subordinada a ela. Então, a profecia está alinhada com a palavra de Deus. A visão de Paulo é clara. Profecia é uma instrução emitida em linguagem clara e comum, para que todos possam entender e que fortalece os crentes alvos dessa profecia. Então podemos entender que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Amém, amados? Temos a leitura bíblica em classe, que deixo para sua leitura em casa,
está em 1 Coríntios 12, do versículo 27 até o 29, e Efésios 4, do 11 ao 13. Amados, o objetivo dessa lição é expor o desenvolvimento do ministério profético. E, especificamente falando, é descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. É uma diferenciação necessária que faremos e que está diretamente relacionado com a igreja da atualidade. Temos o ponto central que faz um destaque super importante. O profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Como vimos, a palavra profeta provém do grego profetes, que significa aquele que fala em lugar de outrem. Então os profetas, eles falavam em lugar de Deus ao povo do conselho, baseados naquilo que ouviam, viam e recebiam da parte de Deus. Isso é muito importante, porque no Antigo Testamento, os profetas também eram conhecidos como homens de Deus, servos de Deus, homens que têm o Espírito de Deus sobre si. Então, os profetas, eles passavam a mensagem do Senhor e eles também interpretavam sonhos, tinham visões, né? Tudo, irmãos, sob a perspectiva divina. Tudo dentro da instrução divina, como diz aqui o ponto central, proveniente do Espírito Santo. Para introduzir, vamos destacar 3 pontos aqui, que já foram também revelados nos objetivos, né? Na introdução, iremos observar que esta lição vai tratar sobre o dom ministerial de profeta e também vai analisar o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento e vai analisar a importância desse dom ministerial profético para os nossos dias. Isso é muito importante porque observamos que os profetas no Antigo Testamento, eles eram tidos como representantes de Deus. Eles serviam de elo vital na questão das revelações, bem como veículos do conhecimento espiritual. E a gente vai observar que essas revelações que eles recebiam, né, por ordem de Deus, em alguns casos elas se tornavam concretas a ponto de que foram transcritos, se tornaram escritos, né? E esses escritos, eles foram, de certa forma, canonizados, aonde temos as escrituras sagradas, né? Se formos observar, grande parte das escrituras sagradas foram escritas por profetas, homens de Deus, né? E o caráter do profeta e da profecia neotestamentária, que é do Novo Testamento, é um pouco diferente daquele do Antigo Testamento. Veremos isso, né? Não apenas 1 ou 2 profetas para uma nação, mas o dom de profecia, o ministério profético e a palavra do Senhor estão distribuídos por todo o corpo de Cristo. Amém, amados? Agora vamos dar início ao primeiro tópico da lição, que fala sobre o profeta no Antigo Testamento. O conceito da palavra profeta provém do hebraico e do grego. Temos a palavra roé, em português é vidente, e o vidente é aquele que tem a capacidade especial de ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. Tudo sob a perspectiva de Deus. Como vidente, o profeta ele recebia sonhos, visões, revelações da parte de Deus, e isso capacitava para que ele pudesse transmitir a realidade ao povo. E também temos uma palavra muito utilizada, mais de 316 vezes no Antigo Testamento, a palavra navi, que ela traz justamente esse significado da palavra profetizar. Profetizar, então, segundo essa palavra, navi, é emitir palavras abundantemente da parte de Deus por meio do Espírito de Deus. Sendo assim, o
vir daquela época do Antigo Testamento era o porta-voz que emitia palavras sobre o poder impulsionado do Espírito de Deus. Isso podemos entender então, em resumo, que o profeta, na perspectiva do Antigo Testamento, era aquele que era levantado para falar em nome de Deus. O profeta era aquele que era designado para falar para toda uma nação. No caso, a nação de Israel, Judá, e também para nações estranhas daquela época. E existiam também os profetas literários e não literários. Há de se destacar o profeta Samuel, no Antigo Testamento, o último dos juízes e o primeiro profeta da nação de Israel. Elias e Eliseu, Elias que denunciou o pecado do rei Acabe e sua mulher, a profetisa Uda também, que foi muito usada por Deus para exortar o povo diante da sua desobediência, e muitos outros, profeta Isaías, que teve grande valor, grande relevância, e conhecido como o profeta messiânico. Então é muito importante quando temos essa perspectiva sobre o conceito da palavra. E assim também podemos observar no subtópico segundo o ofício. E aqui podemos destacar que o ofício do profeta do Antigo Testamento envolvia três, digamos assim, funções, Eu estava ligado a três funções. Era a revelação que desvendava o oculto, o anúncio de juízos, emissões de conselhos e advertências. E aqui podemos entender que o Antigo Testamento ele era marcado pela atividade e testemunho dos profetas. Até mesmo o nosso Senhor Jesus, ele disse aos discípulos, São estas as palavras que vos disse ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então isso nos deixa bem claro que os escritos dos profetas eles faziam parte dessa tríplice divisão da Bíblia hebraica. Aqui então podemos entender que o papel dos profetas era muito relevante e esse ofício ele representava um ideal divino de restauração, principalmente da verdadeira espiritualidade que provinha da obediência da lei de Deus. Dando continuidade aqui, podemos observar que naquela época do Antigo Testamento se iniciou um fenômeno que marcou a nação de forma peculiar. Fenômeno este denominado como profetismo. O profetismo ele foi um movimento que surgiu ali no século 8 aproximadamente, tanto em Israel como em Judá. E este fenômeno ou movimento, ele chegou a formar a escola de profetismo e culminando na vasta literária profética, que hoje a gente vê através das páginas sagradas. Esses profetas eles tinham características especiais, eles eram nômades e eles poderiam se dividir entre profetas reais e que são os da corte, e profetas independentes, que são aqueles por vocação e chamado. E eles tinham um objetivo claro, O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, sempre ligado à lei de Moisés, Era objetivo também combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica. Isso podemos ver que em Israel, quando a política se desviava ou se desviou dos planos de Deus, a profecia mudou o discurso e passou a criticar o rei, tornaram-se inimigos perigosos e assim foi nesse tempo que os verdadeiros profetas eles foram cruelmente castigados, perseguidos, presos e mortos.
Então podemos entender que a finalidade, né, aqui era a revelação das verdades eternas, e observamos que essas revelações elas findaram, né, tiveram um fim ali 400 anos antes de Cristo, em Malaquias, e pôde retornar com o profeta João Batista. Para resumir esse tópico, temos a síntese que diz que os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para a nação de Israel, em segundo lugar para os povos estranhos. E entendemos que o ministério profético do Antigo Testamento nos ajuda a entender o do Novo Testamento, porque a missão principal dos profetas no Antigo Testamento, que era transmitir a mensagem divina através do Espírito Santo para encorajar o povo de Deus a permanecer fiel, conforme os preceitos da Antiga Aliança, às vezes eles também prediziam o futuro conforme o Espírito lhes revelava. E isso nos dá a entender que Cristo e os apóstolos, eles são um exemplo do ideal do Antigo Testamento. Dito isto, amados irmãos, agora sim podemos prosseguir ao segundo tópico e ter ainda um entendimento mais detalhado sobre o ministério de profeta, pois ao analisar o profeta no Novo Testamento, veremos que existe uma importância bem destacada e definida pelo apóstolo Paulo. O termo profeta no âmbito neotestamentário, ele nos traz esse entendimento. O profeta ele era apresentado em segundo lugar na lista do apóstolo Paulo. Estava atrás apenas dos apóstolos. Aqui podemos inserir uma observação de John Wesley, que diz que a palavra do Senhor declarada pelos apóstolos e profetas sustenta a fé de todos os crentes. Isso é muito importante. Já em Efésios, o profeta ele é identificado como alguém que acompanhava os apóstolos. Efésios 2,19 diz: concidadãos dos santos da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então eles agiam em conjunto, né? E aqui temos a definição da importância desse termo profeta no Novo Testamento. E o ofício do profeta no Novo Testamento nos dá o entendimento de que era dever, né, ou trabalho ou incumbência do profeta. Ele era dotado por Deus para receber e mediar a palavra dele, e esse ofício ele consistia em quê? Proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas ao quê? Com qual finalidade? A demonstrar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja de Cristo. Então vemos essa relação: desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como também era o profeta do Antigo Testamento. Então a gente vai observar que o ofício do profeta ele envolvia atividades, né, de exortação, de ensino, de pastoreio e de liderança espiritual na igreja, conforme destaca Champlin, né? Na atualidade, então, podemos entender que o profeta do Novo Testamento ele tem essa finalidade, né? Atualmente, de trazer o conserto, de levar ao arrependimento, de exortar contra as falsas doutrinas que veremos logo mais no próximo tópico, zelar pela pureza da igreja, dar orientação para edificar e, claro, como destaca em Efésios 4, aperfeiçoar os santos para o ministério. Isso é muito importante quando analisamos, né, o ofício, a incumbência, o objetivo, o dever do profeta neotestamentário. E o objetivo do dom ministerial de profeta
vai observar que o profeta ele é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Isso aqui é muito importante, a estatura, né, completa. E aqui a gente observa que a igreja é um organismo vivo. E a igreja, como um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. E essa questão do organismo vivo é importante demais, porque quando nascemos espiritualmente, a gente, assim, segundo a visão e o ensinamento de Paulo, a gente recebe ali aqueles primeiros ensinamentos que são considerados o leite espiritual, né? Mas à medida que vamos crescendo, a gente já não mais se alimenta como meninos espirituais. E a gente já precisa de algo mais sólido para sustentação, né? Então a gente observa que o objetivo do dom ministerial do profeta é o amadurecimento, né, cristão. E a gente observa que existe uma finalidade para os dons ministeriais, que é o aperfeiçoamento dos santos, como a gente destacou ali. E isso indica que esses crentes fiéis que são aperfeiçoados, eles são, na verdade, santificados e comprometidos com o reino de Deus, para a obra do ministério, para o serviço do ministério. Os profetas, eles sempre falam, né, digamos assim, sob o impulso direto do Espírito Santo. E a motivação e o interesse principal é a vida espiritual e a pureza da igreja, visando sempre isso, o amadurecimento, o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos. Amém, amados? Indo para a síntese do tópico 2, observamos que os profetas no Novo Testamento eles desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Aqui também podemos observar que os profetas eles pertenciam à igreja apostólica e tinham um ministério específico de declarações inspiradas. Enquanto os apóstolos e evangelistas levavam o evangelho ao mundo não regenerado, os profetas tinham como missão consolar, edificar e exortar as igrejas. Agora sim, podemos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, pois já vimos a análise do autor da lição do profeta no Antigo Testamento, agora vimos também do Novo Testamento e agora vamos aprender ou tentar, né, ver alguns pontos que podem nos ajudar a discernir o verdadeiro profeta do falso profeta. Aqui, né, nós podemos entender que duas características definem, né, o verdadeiro profeta. Primeiramente, a simplicidade e o amor, né? Ainda que a palavra seja dura, o coração do profeta ele transborda de amor e a sua conduta simples demonstra quem ele está servindo, que no caso é o Deus de amor, né? Já o falso profeta ele só pensa em si mesmo, no seu status. Isso quer dizer o quê? Que ele é capaz de mentir, de iludir, de enganar, né? E aí a gente pode se referir ao profeta ou a Ananias, né? O profeta que mentiu quando enfrentou Jeremias. E a gente observa, né, que em 2 Pedro 2 nos diz assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então é uma realidade nos nossos dias, né? Os falsos profetas e até mesmo os falsos mestres trazendo ensinos de heresias. Então, o que podemos entender é que os cristãos neotestamentários ou os cristãos do Novo Testamento, eles não deviam desprezar a profecia, mas eles tinham a responsabilidade, a função de testar todas as coisas que eram ditas, né? Por isso que os crentes precisam do dom de discernimento.
E a gente observa, né, que, em outras palavras, os crentes eles deviam testar os vários espíritos e doutrinas, e até hoje em dia isso deve ser realizado, né? Principalmente comparando a profecia com o padrão máximo, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Dando continuidade, podemos observar que pelos frutos nós conhecemos, né, quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. E aqui observamos que o próprio Senhor Jesus, ele deixa esse ensinamento, né? Pelos seus frutos os conhecereis. A gente destaca que a Bíblia, ela ensina que muitos falsos profetas e enganadores surgiriam dentro da igreja, dentro e fora da igreja. Isso no âmbito do fim dos tempos, né? E isso seria intensificado quanto mais se aproximar o fim, a vinda do Senhor Jesus, mais essa atividade ela vai ser intensificada. Paulo diz justamente que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz, e não é muito, pois os próprios ministros se transformam em ministros de justiça, né? Então a gente observa que os falsos profetas, segundo o ensino do Senhor Jesus, eles são lobos em peles de ovelha, né? Eles são joios no meio do trigo. E para isso é necessário que dentro da igreja haja o dom de discernimento e haja também aqueles que possam testar, né, as profecias, que possam analisar essas profecias, né, de forma a tentar entender ou trazer a veracidade daquela profecia ou do profeta, né? Como vimos, simplicidade, o amor trazem um entendimento do caráter daquele profeta. E os frutos, né? O dia a dia, né? O alinhamento com a palavra, isso é que define, né, a veracidade do caráter daquele profeta. E ainda sobre o falso profeta, a gente observa que ele é arrogante, é iníquo, e ele fala com grande eloquência, né? Ele fala muito bem, e embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Isso aqui é muito importante quando a gente observa o seguinte ponto: os falsos profetas, eles contradizem a palavra de Deus, né? Eles tentam agradar o público, a plateia, né? E a sua vida e a vida daqueles que aceitam os seus ensinos não revelam o fruto do Espírito, né? Então isso é muito importante que a gente possa analisar, né? Champlin, ele comenta o seguinte: essas palavras nos mostram que a atividade demoníaca se faz presente em indivíduos que a si mesmo se elevaram à posição de profetas, olha só, dentro e fora da igreja cristã, apresentando a si mesmo como líderes espirituais, muitos deles supostamente cristãos. Esses proferem asseverações inspiradas, entre aspas, e entram em estado de êxtase, né, enganando a muitos. E algumas pessoas simples acreditam que quando algo místico se verifica na igreja, automaticamente procede do Espírito Santo. O autor sagrado adverte que isso não é necessariamente verdade, né? E o trecho de Mateus 7:22, diz que a igreja primitiva ela possuía, né, exorcistas e operadores de milagres, como também profetas, que eram indivíduos não reconhecidos, né, pelo Senhor a quem professavam servir. Isso é muito importante, né, que o profeta, o falso profeta, ele quer a autopromoção, ele quer plateia, ele quer ali, né,
se colocar em altos padrões. Porém, amados, a Bíblia destaca que muitos profetas eram, de certa forma, desconhecidos, né? Simples, andavam em amor, falavam a verdade, né? E viviam uma vida pautada na palavra de Deus. Com isso, podemos sintetizar esse tópico dizendo o seguinte: uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos, né? Os verdadeiros e os falsos profetas são aqui, de certa forma, analisados quando usamos o dom de discernimento do Espírito, quando analisamos o caráter, os frutos, né? Isso é muito importante para que possamos fazer esse discernimento, né? Essa definição do verdadeiro e do falso profeta. Para concluir a nossa lição, nós vimos que o ministério de profeta era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século e que é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, ele deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja, né? Então, como acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento, vimos, né, a necessidade de discernir, né, o falso e o verdadeiro profeta. Vimos que o ministério do profeta, juntamente com o apóstolo, eram pilares da igreja do primeiro século. Vimos que, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido essa preeminência. Sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo, né? E o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar, né, a injustiça, como observamos, o falso profeta, o falso profetismo, né, e primar pela edificação da igreja do Senhor. Que o Senhor Jesus, né, levante entre nós verdadeiros profetas que possam falar, que possam usar, né, esse ministério, esse dom especial para edificar a igreja e para o aperfeiçoamento dos santos da igreja. Em nome de Jesus. Quero aqui agradecer, convidar você a continuar participando das aulas da Escola Bíblica Dominical. Presencialmente, essa aula será ministrada no dia 16 de maio e na semana que vem daremos continuidade a esse projeto tão abençoado, né, que é a Escola Bíblica online aqui no YouTube. Acesse os nossos canais no Instagram, no Facebook, né, para que Deus possa continuar falando contigo e abençoando a sua vida de forma especial. Em nome de Jesus, agradecemos a todos. Amém.